Meu nome é Jonas, eu sou mestrando lá na PUC São Paulo. O meu orientador é o Matias Grenzer e nós estamos numa jornada para uma dissertação em cima do Salmo 85. Vou apresentar um detalhe, um verso deles aqui nessa apresentação. Então, o Salmo 85 tem 14 versos. E é um salmo muito interessante, convido vocês a darem uma olhada nele. E eu já escrevi alguns artigos sobre ele, como Caminho de Volta, sobre o termo chuve, né, sobre a aliança que está dentro dele, e que já estão publicados, e tem um mais ecológico, falando sobre a terra, os 3 aspectos da terra dentro do salmo, que vai sair agora nesse segundo semestre. E o beijo da justiça e da paz, que é o que nós vamos dar uma olhada aqui. Tá? Olhando para esse termo, essa expressão, a gente vê que ela é extremamente presente na história da humanidade, nas culturas. Então elas estão no afeto que está dentro das famílias, entre as pessoas. Ela vai para cima do respeito, da reverência, né, vai para símbolos mais fortes do que esse, até como um símbolo da década de 70, 80 principalmente. E ela também sai do rosto e da boca para ir para objetos, como a mezuzá, para a mão, tudo como aspectos de respeito e reverência, né? O beijo na Bíblia hebraica envolve 2 verbos, né, o Nazak, Nazuk, tá? E eles estão sempre ligados à afeição, a respeito, reverência, amor, saudação e até traição. 35 vezes ela aparece na Bíblia hebraica e 2 vezes especificamente no livro de Salmo, que é onde a gente vai olhar, né? O livro de Gênesis é onde mais aparece o termo, e se a gente pudesse organizar eles por categorias e temáticas, nós vamos ver que quando eles estão se relacionados à família, é onde apresenta em maior números de ocorrência, e também ver uma metáfora positiva, que é o que está lá em Provérbios 24, 26, que diz que dês um beijo nos lábios de quem responde com sinceridade. Então, isso aqui é uma grande sabedoria. Mas na Bíblia hebraica também ele aparece em situações muito especiais, como um aspecto de reconciliação lá entre o clã lá de Isaac, Jacó e Esaú, como um beijo de aliança em Davi e Jonatas, como uma coisa de respeito e submissão, como o caso lá de Samuel e Saul, né? Como uma questão de um item assim, fora desse contexto, até, né, o mais forte, né, um contra-afeto, né, como o caso de Joabe e Judas, como em momentos de traição. E de uma maneira muito romântica, entre Salomão e sua amada, contexto de Cantares capítulo 1, verso 2, que diz que me beije com os beijos da boca dele, de fato, teus carinhos são melhores do que vinhos. Eu não consigo ver coisas melhores do que eu consigo ver aqui nesse verso aqui, são as coisas que eu mais gosto. Mas os beijos nos Salmos, tá? Eles estão apenas em 2 lugares. Está lá no capítulo 2, verso 12, né? O beijai o filho. Tem um aspecto até de escatológico, messiânico nesse texto. E o verso principal que nos interessa, que é o que está lá em Salmo 85, versos 11, que fala da lealdade e verdade que se encontram, da justiça e paz que se beijam, né? E esse beijo da paz e da justiça, que é o que nos interessa aqui nessa apresentação, né? Que tem um aspecto de ser o beijo de Deus, porque é o único lugar que, de uma forma metafórica, né, Deus se apresenta como o autor de um beijo, né, dentro dessa metáfora, né? Então, é um símbolo divino de reconciliação, tá? O beijo entre a justiça, Tezek, e a paz, Shalom, né? É uma operação de harmonia da ação redentora de Deus.
alguns comentaristas vão falar de uma maneira muito forte, muito especial sobre esse tema, como Boff vai dizer que justiça e paz estão ligados à vida plena, e isso acontece num espaço que é a Terra, né? O Moltmann vai falar, olha, dentro existe uma forma, tá, da paz, e dentro dela está a justiça, e quando você olha para a paz, o conteúdo dela é justiça, né? Roosevelt Zenger vai dizer que ele está como um processo de reconciliação que aponta para um horizonte de uma escatologia integral. E Brigman vai falar que a paz bíblica não é a ausência de conflito, mas o fruto maduro da justiça realizada. Se a gente puder dar uma olhada rapidamente sobre esse verso, a gente vai ver uma riqueza muito grande. São 2 versos com 6 termos, 2 verbos, 4 substantivos, e eles vão trazer uma riqueza muito interessante. A gente vai ver os substantivos sendo orquestrados por um verbo, tá? Em cada um das duas linhas, né? Quando a gente olha para os 4 substantivos que fazem parte desse pequeno texto, tá? A gente vai ver os mais importantes, tá? Atributos de Deus, né? A lealdade como um amor constante, alguns vão dizer que é misericórdia, né? A verdade, a justiça, a paz com o bem-estar, e isso vai enriquecendo a intenção e a compreensão desse verso do Salmo 85. Então a gente vê que a lealdade, ela dialoga com a justiça não é isolada, mas ela se junta à paz, e de uma forma muito poética, e que aponta por uma reconciliação cósmica. Olhando para os verbos, né, a gente vai ver a força desses versos no Katá, Nifal para encontrar-se, e Kal para quando eles se beijam. Isso a gente entende, pode olhar para esse processo, é gigante a compreensão que ele nos traz, porque nós vamos ver 2 movimentos. Nós vamos ver um movimento intencional de se encontrar, de se mover para se encontrar, e depois a gente vai ver o encontro, o ápice da metáfora, né? Sendo selado do encontro com um beijo. Então, um afeto profundo e de paz. Olhando um pouco para o paralelismo que existe entre esses 2 versos, né, nós vamos ver justamente isso: a lealdade e a verdade se encontram, justiça e paz se beijam, né? E a segunda linha repete ou intensifica a primeira. O beijo é a consumação do encontro. E aquilo que aparentemente às vezes se parece opostos, né, eles se reconciliam, tá? E eles providenciam principalmente um novo caminho. Se a gente pudesse olhar de uma maneira gráfica, a gente poderia olhar aí e ver, né, os verbos, o encontro e o beijo, né, um indo para um movimento de aproximação, e o outro dentro provocando uma intimidade, né? Isso tem a ver conosco, né? Se nós olharmos toda a estrutura do verso, né, nós vamos ver então os substantivos orquestrados por um verbo de um lado e para o outro lado também. Tá? De um lado significando a restauração da aliança, do outro a restauração da criação, né? Formando aí esse clímax da restauração. Se nós olharmos para finalizar como um cumprimento escatológico e cristológico, nós vamos também ver aí Cristo, tá? Em Cristo, né? Recebe lealdade, amor constante, e emete, né, verdade de Deus se encontraram, né? Na cruz a justiça e a paz se beijaram. Então é a justiça que foi satisfeita pelo sacrifício, tornando possível a paz, Shalom,
completa e definitiva entre Deus e a humanidade, né? A gente vai ver isso no intertexto com o Novo Testamento, onde a gente vê João falando que porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo, né? E sobre a cruz, né? Vamos ver Paulo falando, né, sobre veio mostrar no tempo presente sua justiça, estamos em paz com Deus por intermédio dele mesmo, e por ele nós podemos reconciliar todas as coisas, fazendo a paz por intermédio do sangue da cruz, tá? Para fechar, eu gostaria de deixar frase, né, de uma baronesa romancista e escritora do século XIX, né, que usava o pseudônimo de George Sand, e ela diz: o beijo é uma forma de diálogo. E é isso que principalmente a gente pode encontrar nesse verso. Agradeço a oportunidade de estar aqui nesse espaço, apresentar isso, pela organização, em especial pela doutora Fernanda, e sou apenas um aprendiz de feiticeiro, então se tiverem contribuições serão maravilhosas, e eu espero que o texto a ser publicado traga tudo que eu tenho desenvolvido nessa pesquisa e os ajude.